Terapia é o básico e é uma coisa que salva vidas. Mas a gente não é acostumado a entender muito sobre isso, a pensar e saber avaliar se ela é boa ou se ela é ruim, se ela está funcionando ou não. E por isso que hoje a gente vai falar sobre 3 sinais que a sua terapia não está funcionando e o que fazer para buscar uma que seja o ideal para ti. Bem, então a gente não vai falar nesse episódio sobre por que você deve fazer terapia, a importância da terapia, porque de verdade, se tu me segue, se tu ouve já há um tempo, e mesmo que tu tá caindo aqui de paraquedas nesse episódio, eu não faço esse tipo de conteúdo. Se tu precisa ser convencido sobre a importância da filosofia, do autoconhecimento, da psicologia e de uma ajuda profissional terapêutica, cara, talvez valha a pena tu procurar outro tipo de pessoas que vão te convencer sobre como essa é a coisa mais importante, a função da alma é crescer. Eu vou interpretar que tu tá aqui, tu já entendeu isso. E eu não preciso te convencer que essa é a luta mais importante que a gente vem aqui para lutar, que é a luta da alma e a luta do desenvolvimento pessoal. Então, já entendemos isso? Agora, a gente vai para a próxima etapa, tá? Mas como que eu faço isso da melhor forma? Primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe nenhum tipo de crescimento espiritual, desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, que ele não vem da própria cura e do próprio desenvolvimento. O resto que a gente usa são facilitadores, mas no final todo desenvolvimento ele é um autodesenvolvimento e toda expansão vem de um autoconhecimento. Então, o mais importante é eu ter a mente do filósofo e estar sempre buscando e sempre me auto-observando. Beleza, porém mesmo assim sozinho é muito desafiador. E quando a gente usa pessoas de fora que facilitam essa jornada, pode acelerar muito e pode quebrar padrões muito mais rapidamente, identificar lugares que a gente está bloqueado mais rapidamente. Cara, faz muita diferença na nossa vida a gente ter alguém de fora, uma visão mais neutra e nos ajudar nesse crescimento, como sempre existiu na humanidade. Alguém que fazia um pouco esse papel. Só que, às vezes, a gente não consegue identificar se está funcionando muito bem aquilo, se aquilo é uma boa terapia, se é uma terapia ruim. O que é bom em terapia? O que é ruim? O sentimento não é o sentimento. Eu me sinto bem, depois que eu faço eu me sinto melhor. Não é um bom critério isso, mas tem critérios que a gente pode observar. E para a gente conseguir chegar nesses 3 sinais, é importante a gente pensar sempre filosoficamente sobre as coisas, né? Aplicar um método socrático, que basicamente é qual é a função da terapia. Essa pergunta define quais vão ser os critérios que a gente vai usar e como a gente vai conseguir identificar se está funcionando bem o nosso processo ou se não está. E cara, tu pode listar assim, umas 50 funções diferentes e eu acho que a terapia realmente faz, ainda mais dependendo de qual terapia. Porém, pra gente juntar elas e ficar nas principais, eu cheguei em 2, que vai ser difícil alguém não concordar que essas 2 são muito importantes, por mais que tenha algumas outras coisas que não se encaixam nelas, quase tudo se encaixa nessas 2. E quais são essas 2 principais funções na minha visão? E uma alimenta a outra também. A primeira vai ser um apoio emocional. A vida, a experiência, né, viver a nossa individualidade dentro da nossa personalidade sempre vai ser desafiador em algum sentido. Né? A vida, a gente não tem muita escola dela, né? Os pais tentam e daí a escola mais atrapalha do que ajuda. De repente algum outro grupo de estudo aprofundado ou algum tipo de igreja, um trabalho religioso prepara ainda mais, mas no final dos contos a gente não sabe como viver, como lidar com as dificuldades, com os sonhos, com os desejos e com as emoções. Ninguém nos ensinou isso, a gente vai ter que aprender meio que na marra e vivendo. Quando a gente tem uma pessoa que tá ali e fala, eu tô te vendo, cara, e o negócio, eu sei que é difícil, isso dá uma paz no nosso coração, é um consolo que faz a experiência como toda ser mais suportável e talvez eu consiga ter mais paz e facilitar todo o meu processo. Então, a terapia, ela é difícil ter alguma terapia que não tem nada de apoio emocional, porque apoio emocional é meio que uma base para a próxima parte, que seria talvez a função prioritária, que é o crescimento. Se tu tá falando com um profissional, um especialista, ou qualquer tipo de trabalho terapêutico, você está fazendo isso para melhorar, você está fazendo isso para quebrar padrões, para conseguir se desenvolver e no final ser uma pessoa melhor. Então tu tá ali o quê? Para se desenvolver, tu tá ali para crescer e para expandir, para conseguir ser uma pessoa que tem mais soberania de si próprio, mais paz e para realizar a tua potência no mundo. Então,
A terapia te ajuda a realizar esse potencial, então ela te ajuda a crescer. Sendo assim, a gente vai ter apoio emocional e crescimento. E, obviamente, um ajuda no outro. E esses dois, na minha visão, são os mais importantes. Tá? E aqui meio que já está a chave de quando a terapia não funciona, quando ela está falhando em algum desses dois. Porque a gente já vai ver, pensando sobre isso, que quase sempre as terapias focam em um só deles e acabam falhando um pouco no outro. Então, vamos direto para os 3 sinais que a sua terapia não está funcionando. O primeiro sinal é: eu me sinto distante ou meio desconectado do meu terapeuta. Cara, isso eu diria que é uma das mais comuns e por isso que eu botei ela como primeiro. E por quê? Bem, basicamente de uma teoria do espelhamento de Freud e vários outros caras concordam com essa ideia. Que é basicamente o quê? A terapia, principalmente nessa função mais da psicanálise freudiana, ela vai criar um espaço no qual a pessoa vai se autodescobrir. E como que ela faz isso? Com uma outra consciência só observando ela. E quando ela se vê observada, ela se descobre. Então, em vez de ela só ficar falando para esse microfone aqui, ou ficar falando para a parede, né? Ou que, minha mão, deixa eu te contar uma coisa, hoje eu tô triste, eu faço isso para uma outra pessoa. E a outra pessoa pode fazer a mesma função que a minha mão ou que o microfone, que é não responder nada e ficar em silêncio. Mas muda tudo por ter uma outra consciência, né? Então eu me vejo nesse espelho. Nesse espelhamento eu me descubro. Então o que a outra pessoa tem que fazer? Ficar presente e olhar, que já não é uma tarefa muito fácil. Mas dentro dessa tese, quanto mais blindado e distante, só observando em presença eu tô como terapeuta, mais a pessoa se descobre sozinho, teoricamente ela tem mais crescimento. Essa é a tese. Cara, não dá pra dizer que não faz sentido. Eu entendo de onde que ela vem e cara, faz sentido, né? Só que, na prática mesmo, e isso que tu consegue com quem faz psicanálise, principalmente freudiana, ou todas as escolas mais de Frankfurt, né, lacaniana e todas elas, tu consegue ficar fazendo essa terapia por 3, 4, 5, 20 anos e o negócio avança um pouco a cada 5 anos, né? E não tem um grande avanço. Por que não tem um grande avanço? Porque não tem a conexão emocional. Porque o terapeuta se distanciou do processo, ele está ali como um observador te ajudando a se descobrir. Ele não está no processo, ele não botou a mão na massa. E de novo, eu entendo, para não se misturar com aquilo, não se envolver e ficar confuso. Então ele tenta ficar de um jeito racional observando tudo. Faz sentido. Na prática, não funciona tão bem, porque a gente cresce através da conexão e da vulnerabilidade, inclusive do terapeuta. Quando eu não tenho uma conexão real, eu não conheço exatamente quem ele é, quais são os sonhos e os medos dele, eu não consigo ver ele como uma pessoa, é mais como uma figura do terapeuta distante que me ajuda, no final das contas, eu não me sinto realmente apoiado. Por quê? Porque naquele ambiente que teoricamente é seguro, eu tô apostando tudo e botando toda a minha verdade, minha vulnerabilidade ali, e ele não tá botando nada. Fala assim, pô, mais ou menos, ele fez um voto de tentar te ajudar a te curar. Beleza, mas tu vê que tá desequilibrado. O espaço não é verdadeiramente seguro se só um tá botando tudo e o outro não bota nada. E eu não tô falando que o terapeuta tem que ficar meio que se abrindo e usando aquele espaço de igual forma. Não é isso, não é esse o objetivo. Porém, se ele não bota nada, não fica um espaço seguro. E o cliente que está do lado, ele sente aquilo, ele sente que tem aquela distância, ele sente que ele não está envolvido, nem ele envolvido pessoalmente, mas nem os dois envolvidos, porque não gerou uma conexão real, porque ele está lá o que? Longe, no divã, essa é a imagem, eu tô até de costa, nem me vê, fica deitado aí, fala pro céu, que eu só concordo e faço perguntas daqui. É daí que vem essa teoria, eu não tô envolvido nessa, é você e eu tô te ajudando a ver. Não fica um espaço verdadeiramente seguro, e sem conexão real, não existe crescimento, ou o crescimento é muito limitado. Então, se tu não sabe de verdade quem que é teu terapeuta e tu sente meio que distante dele, tem uma coisa meio apática, cara, talvez esse seja um sinal que não esteja funcionando tão bem pra ti. Muito bem? Tá. Segundo sinal. Não é desconfortável e nem me desafia. O segundo sinal que a minha terapia não tá funcionando é que ela não é desconfortável e ela não tá me provocando e me questionando e fazendo passar por pensamentos ou questionamentos que são desagradáveis.
eu só vou lá, meio que falo um pouco como eu tô me sentindo, ou eu faço a minha arte terapia, ou faço qualquer tipo de terapia, e no final, eu me sinto melhor. Não tem provocação, não tem desafio e a gente não encontra resistência. É só meio que eu botando as coisas pra fora. E cara, sem o estresse não existe o crescimento, né? Essa é a máxima da imagem do pintinho que tá dentro da casca do ovo, né? O passarinho. E só quando ele tiver força o suficiente para romper que ele consegue dar a próxima etapa. Se a gente for antes de quebrar, ele provavelmente vai morrer porque não desenvolveu a força necessária, igual a borboleta, que se tu pegar e rascar, né, e abrir o casulo da borboleta, ela sai para lá com uma asa toda mole e morre. Ela precisa ter a força para ela mesma romper com aquilo e através daquele estresse, daquela dificuldade, ela vai estar pronta para voar. Não existe crescimento sem estresse, sem sair da zona de conforto e sem enfrentar uma resistência. E esse também é bem comum porque, de novo, essa visão do distanciamento, basicamente freudiano, de falar assim, cara, eu tô vendo ali a merda que o cara tá fazendo, eu tô vendo que tá fazendo mal pra ele, eu consigo ver até qual é o complexo que ele tá preso, mas eu vou fazer perguntas leves pra ver se quem sabe ele vê daqui 7 meses. Em vez de só falar assim, cara, tu não acha que isso é uma péssima ideia, tu fazer de novo essa mesma coisa? Por quê? Porque eu tô envolvido com o cara, não quero ver ele sofrer também, né? E deu o desafio, falei assim, não, péssima ideia, falei assim, cara, deixa eu parar pra entender. Tu tá me dizendo que tu fez nos últimos 10 anos da tua vida esse comportamento, e agora tu vai fazer de novo, e acha que vai acontecer o quê? Normalmente a terapia não é tanto assim, né? Não tem essa provocação, não tem esse combate mais direto das ideias, porque ele se confunde com o seu distanciamento e eu tô ali só pra acolher. E eu não tô ali pra questionar e pra provocar. Então, sem essa provocação, a pessoa fica lentamente presa naquilo que ela tá, demora pra ela quebrar. E o que a gente tem que pensar, galera? Os meus pensamentos que eu tenho sobre eu mesmo, sobre o meu trabalho, sobre os relacionamentos, as visões que eu tenho de mundo e espirituais, elas me levaram até onde eu tô agora. Se agora não tá bom, de alguma forma, eu sinto que eu posso crescer mais, eu tenho uma coisa desordenada para resolver, por isso que eu tô fazendo terapia, para eu chegar num espaço maior e mais inteiro e de cura, o que eu vou ter que fazer? Abrir mão delas. Do quê? Cara, de tudo. Da tua visão mais profunda que tu tem sobre Deus, talvez, ou sobre você, ou sobre relacionamento e sobre trabalho. Essas visões que tu segura com tanto apego e tu fala, mas elas me definiram, elas estão te travando para a próxima etapa. Se tu continuar pensando as mesmas coisas, tu vai ter os mesmos resultados. Então envolve, de alguma forma, tu deixar aí as ideias e visões de mundo para dar espaço pro novo. Mas isso é incrivelmente difícil e dolorido. Porque essas ideias são tipo as boias que a gente segura falando, o mundo pode ser incerto, mas eu tenho as minhas verdades. E daí o cara com uma consciência baixa se agarra nas verdades e não tá nem pronto para abrir e nem quer. Ele só segura e vai afundando lá, enquanto poderia estar numa ilha maravilhosa lá se ele só soltasse e nadasse um pouquinho para lá. Ele está agarrado no que ele pensa, nos seus conceitos, nas suas visões de mundo. E é difícil soltar, e é dolorido soltar, e é uma morte. O papel do terapeuta é te ajudar a soltar. E isso não é agradável. Então se o terapeuta não te desafia, não te provoca, não fala assim, cara, tem certeza que essa é a melhor ideia? E se tu pudesse ver de outra forma, como seria a vida? E trabalha, insiste, traz exercícios para tu quebrar essas crenças e essas visões cristalizadas, cara, o crescimento não vai acontecer, ele vai acontecer muito lentamente. Então, para olhar nos últimos semanas, meses e anos, o quanto que o teu terapeuta realmente te provoca e te desafia. E não só estar ali um cara vem que ouvindo você falar, e no final fala, tá bom, como você sente? Vamos observar. Tá bom, beijo, tchau. Sem te desafiar, sem te provocar, sem falar, cara, vamos tentar soltar essa ideia e ver o que acontece. Te chama mesmo para o crescimento, te chama para a coragem. Muito bem. E o terceiro sinal que a tua terapia pode não estar funcionando é você não admira o teu terapeuta e tu não tem ele como referência de nada. Se ele não for algum tipo de referência, se não for algo que tu busca, se não for alguém que está mais na frente da jornada e tu não tiver admiração por ele, dificilmente ela vai funcionar também. Porque nessa relação é importante ter algum tipo de diferença hierárquica naquela área que você está trabalhando. E assim você consegue se entregar para o processo sabendo, estou disposto a ouvir de quem está um pouco mais para frente na jornada e ele vai falar, vai por ali, escapa dessa armadilha aqui, por aqui vai ser mais fácil.
Se não tiver essa diferença hierárquica e essa visão de referência e de admiração, dificilmente eu vou conseguir me entregar pro processo e vou ter um crescimento. Para pensar da pessoa que mais impactou a tua vida, que foi a maior inspiração para ti. Alguém que tu fala assim, cara, essa pessoa, seja diretamente porque ela estava lá te dando um direcionamento ou conselhos, ou só vivendo a vida dela. Tu fala assim, cara, aquela pessoa me serviu de exemplo e só por ela existir, acendeu o meu lado melhor e fez eu buscar um crescimento. Pensa quem que é essa pessoa para ti. Uma pessoa que tu realmente admira e te ajudou, e te deu um caminho, e guiou de alguma forma a tua vida. Deu essa diretriz. Visualizou essa pessoa? Se tu não consegue sentir nem um pouquinho do que sente por ela, pelo teu terapeuta atual, provavelmente tem algo errado aí, e daí explica porque também tá travado e não tá sentindo que tá funcionando. A gente tem o melhor jeito de conseguir identificar qual é o resultado de um pensamento ou o resultado de uma visão do mundo é só olhar para como é a vida de uma pessoa. Então, quando tu tá fazendo um trabalho terapêutico, tu tá meio que ouvindo, eu quero saber qual é a tua visão do mundo, qual é a tua visão da vida, e daí talvez assim quebrar um pouco a minha. Só que o jeito que alguém pensa sobre as coisas ao longo de repetidos anos resulta na vida que ela tem. Se tu não consegue olhar para a vida do teu terapeuta e falar, tem algo ali que faz sentido para mim, e não exatamente cobiçar a vida dele, mas eu acho que ele entendeu alguma coisa, ele tá indo para um lugar que eu queria ir também. Tu olha para o jeito que ele se relaciona com as pessoas, com o trabalho, com o corpo, com a disciplina, com Deus, e tu fala, eu queria ter um pouco mais disso, eu quero ir nessa direção. Porque daí tu fala com ele para saber, eu quero saber o que tu pensa e como que tu vê o mundo para ter essa vida. Tu entende? Não importa só tu achar as ideias legais. Pô, essa é uma ideia legal, uma ideia que faz sentido, esse é um bom conceito. Tá, não, eu entendi, logicamente é uma boa ideia, mas o que vai acontecer com a minha vida se eu ficar pensando essa ideia todos os dias ao longo de 2, 3, 4, 5, 10 anos? Eu vou ter a vida desse cara que tá falando sobre essas ideias. Então, mais importante que se tu achar que a ideia é legal, que a ideia se conecta, que a ideia faz sentido, é para onde que essa ideia te leva. E eu falo disso, cara, e essa eu acho que é a parte mais importante que a gente esquece. A gente acha que o terapeuta é tipo um cara qualquer que vai aqui pintar a nossa parede, ou só um médico que viu, tipo, não, sou especialista aqui, então deixa eu tirar isso aqui, tá resolvido. Não, cara, o terapeuta, no final das contas, ele é um guia de um processo de crescimento da alma, né? Ele tem uma influência muito grande e é perigosa tu se deixar influenciar e abrir o teu coração, abrir tua cidadela interior para alguém que está totalmente quebrado internamente, porque ele vai trazer isso para ti mesmo que ele não queira, porque esse é o lugar que ele vive. Então, 2 exemplos que é fácil de entender isso que eu consegui interromper e me ajudou muito. Jordan Peterson. Jordan Peterson é um cara brilhante, não tem como tu não ouvir as ideias dele e falar, cara, esse cara é genial. Ele entendeu, é isso? Ele me ajudou a sair de um espaço meio moleque para virar homem falando, só cresce e arruma o teu quarto antes de reclamar do mundo e serve e trabalha, melhora. Depois disso tu vai vendo como que pode melhorar algo maior, se tu não consegue nem resolver o teu quarto. Cara, claro, me inspirou a crescer. Tem ideias muito importantes ali e eu ainda uso o trabalho dele com meus mentorados e vários conceitos. Porém, quando tu olha para a vida em si dele, tu se pergunta, tá, mas é assim que eu quero viver? E quando olha para a vida dele, cara, eu vejo muita tristeza. É muita dureza. Há pouco tempo atrás ele foi de novo internado por depressão, tomando remédio. Ele fala assim, não, mas isso não tem nada a ver, tem tudo a ver. O jeito que ele vê o mundo leva ao jeito que ele experiencia o mundo. Ele é um cara que ele tá com raiva, ele tá triste. A fala dele é sempre de um espaço bélico. E eu não quero ficar nesse espaço. Eu prefiro ficar em paz, querendo servir o mundo e não reclamar do mundo e xingar. Daí tu começa a ver assim, cara, talvez acreditar nessa ideia seja bom para gerar um movimento, mas por muito tempo eu vou ficar amargurado, eu vou ficar triste e eventualmente vou ficar depressivo. E é isso que vai acontecer. Então, olha para tua referência, para quem tu consome conteúdo do teu terapeuta e vê como que é a vida dele em si, o máximo que tu puder ver. É difícil conhecer, né? Mas tenta olhar e falar assim, cara, é esse tipo de vida que eu quero. Um outro exemplo é o professor Olavo. Cara, o Olavo de Carvalho, ele é um gênio. Se tu não consegue ver a genialidade dele, é porque tu não parou 5 minutos para ler alguma coisa dele. É absurdo o jeito que ele pensa e o que ele escreve. É inquestionável, cara. As 12 camadas é um negócio genial, fora um monte de outras ideias que ele tem. Eu trago várias ideias do Olavo de Carvalho no meu trabalho.
Porque, cara, o cara, ele é fora da curva o quanto que ele consegue ver o mundo de uma forma filosófica que ninguém vê. É assustador, eu falo que é o nosso Jordan Peterson brasileiro. Só que, como que é a vida dele? Como que é a relação dele com os filhos? E com a mulher? Quantas mulheres ele teve? O quão feliz ele é e pleno? Porque, cara, eu vejo um cara triste também. E um cara amargurado. Ele é muito inteligente, mas ele tem um certo ressentimento que ele carrega na voz dele. É só tu olhar com carinho que tu vê isso. Isso não quer dizer que as ideias não são boas. As ideias são geniais e ele vê coisas que ninguém vê. Porém, o resultado de ficar se movendo acreditando nessas ideias ao longo de 50 anos vai resultar numa vida parecida com aquela. É essa a vida que eu quero viver? Cara, essa parte é muito importante. Tu tem que olhar com muito carinho, cuidado quem são teus professores, quem são teus guias. Porque eles são alguém que está na frente da jornada e eles vão te levar para um precipício. Não dá para separar as ideias do resultado da vida em si. Tu tem que olhar para quem te inspira e falar, eu quero viver do jeito que ele vive, no lugar que ele chegou, e não as ideias que são sedutoras e parecem fazer sentido. E se aquele lugar que ele tá te chama e fala, eu quero viver uma vida assim, é isso que eu acredito, tá bom, agora então eu vou de trás pra frente. Deixa eu ver como que ele vê o mundo e o que ele pensa sobre ele, o trabalho, disciplina, Deus, e daí eu tento entender porque eu sei que vai me levar pra lá. É muito importante tu saber qual é o destino disso. E isso tem que ver, é olhar a vida dele. Então não adianta nada tu se atender com um cara de 23 anos de idade, que ainda mora com a mãe, provavelmente tem alguma dificuldade de pornografia, fuma maconha todo dia, não consegue se disciplinar, não faz atividade física, mas ele é super estudioso lá, já é um PhD em qualquer tipo de psicanálise aí de Frankfurt. E, cara, ele é um cara super inteligente, ele é renomado, ele tem até um certificado de uma revista. Tá, mas como que é a vida dele? Como que ele se relaciona com os amigos dele? Como ele se relaciona com o algo maior, com Deus, com o corpo dele? Ele tem um relacionamento? Ou não, ele tem vários ao mesmo tempo. Tu entende? Tipo, não dá pra separar as duas coisas. E se tu não consegue olhar a vida do terapeuta e falar, esse cara tem algo que ele acertou e que ele entendeu e eu gostaria de ir nessa direção, não faz sentido tu continuar com ele, porque ele tá te levando até onde ele foi. Isso é sério. É importante, a gente não pensa sobre isso. Não é qualquer trabalho, é o trabalho mais importante, é alguém que está entrando dentro da tua psique, dentro da tua alma, para te ajudar a ordenar essas coisas. Se a visão dele de algo ordenado é como é desordenado dentro dele, ele vai entrar e vai desordenar também. Essa é a responsabilidade do terapeuta. E por isso que eu gosto muito da visão do Fritz, né, que é o criador da Gestalt terapia, que é a função de um terapeuta é a função de um xamã, que é o quê? É ser a sua melhor versão e trabalhar constantemente em si e ser o mais íntegro que ele puder. Porque daí desse espaço ele se conecta com o outro e ele fala, você também pode ser assim. Ele não tem que às vezes nem falar nada, ele só tem que ficar perto. Convivendo com o xamã, tu é curado. O xamã conta uma história e a história te toca do jeito que tu não entende direito. Não tem a ver com técnicas e conhecimentos, tem a ver com um cara inteiro e autêntico. Quando tu for escolher teu terapeuta, escolhe a pessoa mais inteira e autêntica que tu consegue achar, ou que tu consegue pagar. E daí se entrega para essa experiência. Não tem a ver com qual escola que é mais legal, quantos certificados ele tem, quem que recomendou. É mais, eu vejo alguém inteiro e autêntico ali que me inspira. E às vezes só convivendo e ficando mais próximo dessa pessoa e tendo uma relação mais íntima mesmo, aquilo vai me dar um caminho, vai mostrar que é possível e vai me ajudar a crescer. Se tu olhar com esses critérios, cara, tu vai ter uma terapia incrível. E não exige pouco dos teus terapeutas, cara. É um trabalho importante, mas tu tem que estar vendo crescimento, tem que estar assistindo conexão. Por mais que existe toda uma tese que sustenta a questão do distanciamento, do espelhamento, cara, pra mim ela é uma tese meio covarde, assim, de quem não quer ir pro jogo. Eu vejo a experiência mais como um xamã se conectando com quem tá em volta do fogo e quer realmente ouvir a história. Eu me conecto com cada um que chega pra mim como mentorado e como cliente e todos eles viram meus amigos. Porque eu tô íntimo nessa relação e eu me importo com eles e eles sabem de coisas íntimas minhas e assim junto a gente cresce. Eles confiam em mim, de alguma forma eles me admiram e assim eles se entregam para essa jornada. Mas também eu cobro eles, eu vejo que eles estão fazendo uma coisa que não faz sentido porque eu tô envolvido nessa relação. É um espaço seguro, eu tô ali falando, eu te vejo e eu te ouço, pode falar tudo, mas mano, vamos buscar crescer.
É assim pelo menos que eu faço. E cara, tem sido incrível essa jornada. Eu por muita sorte achei terapeutas que fizeram assim também. E eu pude ter essa referência. E de um jeito que é totalmente diferente como a gente vê normalmente a psicologia, a psicanálise e o trabalho terapêutico. Não tá tudo bem tu ficar enrolando por anos com um cara que só ouve você reclamar, entendeu? E tu nem sabe quem ele é e tu nem sabe como que ele vive a vida dele. E eu não preciso te dizer isso, tu sabe disso. Porque eu te falo, como que é essa terapia? É bom, né? Melhor que não ter. Não é bom, melhor que não ter. Terapia tem que ser incrível, cara. Eu tenho que ficar animado antes de cada sessão pra falar o que eu vou descobrir hoje, como que eu vou me quebrar e me reconstruir de novo. Esse é o trabalho mais importante, é o trabalho da alma. E eu quero me entregar pra ele porque eu sei que é ali que eu vou realizar o meu potencial. Se não é assim tua relação com a terapia, repensa. E tenta buscar alguém que vai te dar esse tipo de trabalho e esse tipo de conexão. Yay! Muito bem, acabamos o episódio de hoje. E cara, obviamente isso aqui também é uma venda, né? Porque o meu trabalho é fazer terapia e mentoria, né? Então, se faz sentido o que tu falou e tu quer experimentar comigo, cara, manda uma mensagem, manda um direct e a gente tenta marcar uma entrevista aí pra ver se você tá apto pra fazer o trabalho comigo e se eu acho que o que eu tenho pra oferecer pode te ajudar. E de repente a gente começa esse trabalho. Mas de verdade, cara, eu fiz esse conteúdo porque quanto mais eu vou expandindo meus grupos de mentoria, as mentorias individuais, quase metade deles fazem terapias, né? Eu sou uma terapia secundária e com o tempo, grande parte deles acaba soltando a outra e ficando nessa porque eles não tinham nem consciência que a terapia pode ser algo totalmente diferente, realmente intenso e único e que gera conexão e crescimento. Eles acharam que era só alguém para ficar ouvindo teus lamentos sem ter conexão e sem ter provocação, né? Então, eu de verdade estou fazendo isso aqui como uma utilidade pública. Não importa se tu for fazer comigo, também não é nem tão provável, que eu tenho cada vez menos vagas na minha semana, né? Mas o importante é tu buscar algo assim, cara, porque não faz sentido aceitar menos que isso. Vamos levar a barra, entendeu? Vamos cobrar mais dessa galera, que tem uma galera séria que tá disposta a te ajudar. Não aceita menos, cara. Acha alguém que realmente é um guia nessa jornada de expansão da alma. Um xamã mesmo, que tá ali pra te curar e se curar no processo. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia. Se esse episódio fez sentido pra ti, manda pra algum amigo que tá travado numa terapia que não funciona. E, de novo, se quiser conversar, entender melhor se eu posso te ajudar, manda um direct no Instagram, @adriano_rhde, ou me manda uma mensagem ali pelo YouTube, onde tu estiver ouvindo isso. Até a próxima.